Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Boa noite, paz seja convosco. Pega a sua Bíblia comigo nessa noite tão especial. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo de número 27. Aleluia. Glória a Deus. Provérbios 27. Nós vamos ler o versículo de número 17. Provérbios 27, 17. Glória a Deus. Nós vamos falar de um assunto muito interessante nessa noite. Alguns não vão gostar muito, mas vai servir para você entender o que está acontecendo com você. E também como Deus trabalha em sua vida ou em nossas vidas. Provérbios 27, o versículo de número 17, que diz assim: assim como o ferro afia o próprio ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. Eu vou repetir. Assim como o ferro afia o próprio ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. Quantos podem dizer amém? Se fosse intitular, Danilo, tremenda adoração. Mas no final tem que ter um espaço para o projeto original, tá? Aí você se prepara lá naquela câmera ali, no final da mensagem, projeto original para nós. Capricha aí, viu? Já vai treinando aí a garganta, o gogó. Eu quero nessa noite falar com você sobre a bigorna de Deus. Pastor, o que é uma bigorna? A bigorna é um bloco de ferro revestido de aço, sobre o qual se forjam ou se malham diferentes tipos de metais, quente ou frio, para os moldar. Nesta noite eu quero falar sobre a bigorna de Deus. Eu quero compartilhar com você sobre a forma como Deus nos molda, como Deus nos transforma. E uma das formas disto é afiando ferro com ferro também, porque isso aí é para manter o corte, Quando a obra-prima está pronta, aí com o passar do tempo, ela precisa ser afiada. Uma espada, uma faca, você sabe disso. Ela não mantém um corte original para sempre. Então, ela precisa ser afiada de tempo em tempo, de quando em quando. E nós vamos estar tratando sobre essas coisas aqui. Você pode dar glória a Deus? Então, eu quero falar com você nessa noite, preste bem atenção, algumas reflexões sobre como Deus pode mudar o nosso ser e transformar a mim e a você na pessoa que Ele deseja que sejamos. Uma coisa é quem eu sou, outra coisa é quem Deus deseja que eu sou ou que eu seja. E esse moldar, esse trabalhar é para isso. E às vezes nós não entendemos. E quando Deus começa a nos moldar a sua imagem, o primeiro lugar é no fogo. É na fornalha ardente, é no fogo. Porque é o fogo que é um instrumento para tirar as impurezas dos metais, do ferro, do ouro. Por exemplo, o ouro
quanto mais tempo pelo fogo ele passa, mais puro ele fica e mais valioso também. O ferro, ele precisa de estar no fogo. Tem que ir para o fogo. Então, o primeiro momento para a gente poder entender é o fogo. E ali no fogo, o metal, o ferro, ele é aquecido. Porque quando ele está aquecido, incandescido, ele fica mais fácil de ser moldado. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando. Mas a primeira coisa que Deus faz quando Ele nos tira do mundo, quando a gente aceita Cristo como nosso Salvador, Ele coloca o Espírito Santo dentro de nós. E ali é o Espírito Santo que vai nos ensinar e nos preparar para suportarmos as situações, as provas, as lutas. E é por isso que o metal fica incandescido. Você olha para ele, ele é fogo puro, ele é brasa pura, ele está incandescido. Essa é a função do Espírito Santo. Mas para quê? Para a gente suportar, para mim, para você, suportar os golpes que virão. O calor da prova, preste atenção no que eu estou pregando para você. O calor da prova, a dificuldade, a adversidade, a luta e até mesmo a tentação, é o calor, é o fogo, Edinho. E quando está quente, e que Deus olha, e que o ferreiro olha, e vê que está incandescente, aí ele vai para o segundo passo. Que delícia! Sabe qual é? Ele pega o ferro, incandescido, coloca sobre a bigorna, e vem com um martelo e começa a golpear com muita força para que as impurezas saiam. E ele vai batendo, as impurezas, as que restaram vão saindo e o metal vai tomando forma. Então, primeiro o fogo, segundo a bigorna. E é na bigorna que nós levamos as pancadas, as marteladas da vida. Porque Deus quer te dar uma forma. Deus quer te moldar na forma de Cristo. Mas para isso Deus vai usar a fornalha das aflições, as marteladas da vida. Ah, você não está entendendo. Talvez agora você está compreendendo por que tantas pancadas. Porque Deus está moldando aí o caráter de Cristo. Porque Deus está moldando aí o caráter de Cristo. Deus está moldando aí o caráter de Cristo. Porque o ferreiro sabe muito bem, pastora Regina, que tipo de instrumento ele deseja. Você não está entendendo. Tem gente que ora e fala: Senhor, eu quero ser usado. Senhor, eu quero ser um vaso de honra. Senhor, eu quero cantar, eu quero pregar, eu quero isso, eu quero aquilo. Ok, eu vou te moldar. Você aguenta as marteladas? É o ferreiro que sabe que tipo de instrumento ele deseja. Então não reclame das provas, não reclame das lutas, não reclame das dificuldades, não reclame das adversidades, das intempéries. Muitas das vezes essas pancadas da vida, elas virão como uma traição, elas virão como um abandono. Alguém vai te dar as costas, vai te abandonar. Mas entenda, não é aquela pessoa, é Deus. Entenda, é o processo. É o martelo de Deus trabalhando. Você não viu nada ainda. Orialabachuri me canta. Eu vou repetir. Alabaço, comedegueida, bagada, babababá. O ferreiro sabe
Ele deseja. Então as marteladas vêm, são as pancadas, as decepções, as traições, as facadas nas costas, os levantes, as calúnias. Não se preocupe, isso é necessário, é mister. E muitas pessoas não entendem, então vão lá bater boca, vão tirar satisfação, vão brigar. Eu tenho que provar. Não, meu irmão. Deus está moldando o teu caráter. Não há ninguém que possa transparecer, transmitir Cristo, se não for moldado por Deus. Senhor, Senhor. Deus sabe, olhe para mim. Deus sabe, existem 3 desejos do ferreiro com relação ao instrumento. Olhe para mim, existem 3 desejos do ferreiro. Quando o ferreiro está te moldando, está te formando, primeira coisa, ele sabe o tamanho do instrumento que ele quer fazer. Deus sabe o tamanho do teu ministério. Deus sabe o tamanho do teu chamado. Oh meu Deus! Deus está falando com alguém. Deus está falando com alguém. Aleluia! Ele sabe o tamanho. Segunda coisa, ele sabe a forma. Quem vai dar forma ao teu ministério, quem vai dar forma ao teu chamado, quem vai dar forma à maneira como Deus vai te usar, é Ele, é o ferreiro. Mas primeiro ele precisa te pôr no fogo, depois em cima da bigorna, e o martelo vem. O martelo bate com força. Pá! Pá, pá. A oficina vibra com barulho. O ar vai se encher de fumaça. Mas o metal vai amolecendo. Tem gente que é duro demais. Deus precisa te amolecer. É por isso as pancadas da vida. Tem gente que não entende. Outros podem até dizer: esse pastor é pragmático. Não é a Bíblia. Eu estou pregando a Bíblia para você. Calma, 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 calma. Daqui a pouco nós vamos chegar no afiar. Ainda não chegamos não. Nós ainda estamos forjando, formando o instrumento. A parte de corte dele vai chegar. Fica tranquilo. Vai dar certo. Oriflas. Remente aqui te pá. Ori papá passou que deixa. A causa de ser papá se ponfas. E quando está quente demais, olhe para mim. Quando está quente demais, quando já bateu demais, aí Deus fala assim: eu vou dar um refrigério para ele. Eu vou dar um refrigério para ela. Sabe o que ele faz? Ele pega aquele metal quente, depois de tanta pancada, ele enfia na água. Olhe para mim aqui, ó. Aí o metal respira. Que alívio. Ele dá uma olhada de um lado para o outro, aí volta para o fogo. Sabe o que é isso? É aquela sensação de alívio de vez em quando. A prova passou, a luta passou. É os momentos de refrigério que Deus nos dá. Momentos de alegria, Felipe. Momentos de prazer. Mas depois o metal volta para o fogo. E o processo é esse. Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim, ó. Eu vou fazer uma mímica para você entender. Olha para mim. E o processo continua. Fogo, bigorna, martelada, água, fogo, bigorna, martelada,
na água. Esse é o processo. Que é isso, pastor? É assim que o ferreiro faz. E é assim que está escrito na Bíblia. Então Deus sabe o momento certo de trazer o refrigério, de trazer o alívio. Talvez você que está me assistindo agora, talvez você disse hoje: Senhor, eu não aguento mais, Senhor, está difícil, está doendo, Senhor, está vindo o refrigério aí. Mas depois do refrigério tem mais fogo. Enquanto ele não te moldar, enquanto ele não te deixar do jeito que ele quer, esse é o processo. Aleluia. Pastor, mas eu já não estou aguentando mais. Não? 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 13, Paulo apóstolo diz: não veio provação alguma sobre vós, além daquilo que você pode suportar. Antes, porém, o Senhor proverá, juntamente com a prova, o escape. Deus não nos dá prova além daquilo que possamos suportar. Tá bom? Guarde isso. Entre o seu choro, o seu lamento e a palavra, eu fico com a palavra. Entre o meu choro e o lamento, eu fico com a palavra. E a palavra, ela me ensina, ela te ensina que não vem prova sobre mim, sobre você, além daquilo que possamos suportar. Não vem. O que mais eu vou te dar? No Salmo 103, no versículo 14, Salmos 103, versículo 14, a Bíblia Sagrada diz que Deus conhece a nossa estrutura e Ele se lembra que nós somos pó. Diga isso para você mesmo. Deus conhece minha estrutura e Deus se lembra que eu sou pó. Aleluia. Oh! Feche os seus olhos por um momento. Ele se lembra que somos pó. Ei, você não vai ficar nessa prova o resto da vida. Não, Ele vai te tirar daí. É só um momento, Ele está te moldando. Eu disse três coisas. Eu disse três coisas, você entendeu ou não? Três desejos que o ferreiro quer realizar no seu instrumento. Primeiro, o tamanho, a forma. E terceiro, ele sabe que tipo de força que ele vai colocar em você. A Bíblia diz em Hebreus que ele faz dos teus anjos vento e dos seus ministros labaredas de fogo. Feche os seus olhos. Vamos lá, vamos voltar aqui. Fogo, bigorna, água. Tem ferro que tem que passar pelo desconforto, sabe o que? Derreter o velho para moldá-lo novamente como novo. É por isso que o velho homem, ele tem que ir embora, ele tem que morrer. Ele tem que ser sepultado bem fundo, para ele não querer voltar. Derreter o velho e moldá-lo novamente como novo. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Fogo, martelo, bigorna, água, refrigério.
E assim a coisa vai acontecendo. Com o passar do tempo, o metal é transformado, uma mudança ocorre. Aquilo que não tinha corte, agora se torna afiado. Você pode entender isso? Tem quem me ouve nessa hora? Tem quem está prestando atenção? Preste bem atenção, eu vou voltar. Com o passar do tempo, do processo, aquilo que não tinha corte se torna afiado. Sabe o que é isso? Aquela pessoa que se achava incapacitada, que achava que não ia conseguir, ela vai conseguir, ela vai cortar. Meu Deus! Aquilo que era torto se torna reto. As velhas atitudes, as coisas velhas se passaram. Agora tudo se fez novo, você é novo no Senhor, uma nova criatura. Tu és agora um vaso de honra. Aquele que era fraco agora ganha resistência. Resiste à prova, resiste à tentação. E quando a gente fala tentação, não é só na área sensual, não. Na área financeira, na área profissional, as propostas cabulosas, propinas. Na área espiritual, a desobediência, a rebeldia, o tupetismo, a arrogância, a prepotência, a desobediência. Aquilo que era fraco agora ganha resistência. Eu consigo resistir ao desejo de desobedecer, de me levantar contra, de falar mal de. Eu consigo ter, eu passo a ter resistência. Aleluia. E tem mais uma coisa que eu queria falar com você. Mas eu vou deixar por último, João. Porque primeiro eu quero falar de um outro detalhe aqui. 1 Pedro, capítulo 1, diz assim: essas dificuldades, escute isso, essas dificuldades são necessárias para provar o valor da fé de vocês. Pois até o ouro que perece é provado pelo fogo. Assim, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada. Se ela continuar firme, isso lhes trará, escute isso, isso lhes trará louvor, glória e honra quando Jesus Cristo voltar. Oh! A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a Primeira Pedro, capítulo 1, do verso 6 ao 7. Essas dificuldades são necessárias para provar o valor da fé de vocês. Pois até o ouro que perece é provado pelo fogo. Assim, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada. Escute isso, olha o final do versículo 7. Se ela continuar firme, isso lhes trará louvor, glória e honra quando Jesus Cristo voltar.
Aleluia. Assim como o ferro afia o próprio ferro. É ferro com ferro para trazer o corte novamente. As pessoas aprendem umas com as outras. Aleluia. Aquilo que não tinha corte se torna afiado. O que era torto fica reto, o fraco ganha resistência. E aquilo que era inútil passa a ter valor. Era apenas um pedaço de ferro, um pedaço de metal. Mas ele vai para as mãos do ferreiro. Aleluia. Deixa o ferreiro trabalhar você. Aquilo que era inútil passa a ter valor. Eu já me senti assim. Eu já me senti inútil. Eu já me senti alguém sem valor. Quantas vezes eu chorei? Quantas vezes eu bancava o engraçadinho, o palhaço da turma, para que as pessoas gostassem de mim. Mas por dentro eu era vazio, eu era triste. Faça uma entrevista com um palhaço. No circo ele é o palhaço, faz todo mundo rir. Mas quando tira aquela maquiagem, é uma pessoa triste. Muitas das vezes, uma pessoa sozinha, faz tanta gente rir. Coloca o sorriso no rosto de tanta gente. Tem gente que ri tanto que chora. Mas no fundo, são pessoas tristes, sozinhas. Deus está te chamando hoje. Ele quer que você tire toda a maquiagem. Ele quer que você tire toda a pintura, toda a máscara. Porque Ele quer te mostrar e te provar que você tem valor. Que sua vida não é apenas um espetáculo, mas sua vida... Você não entendeu? Sua vida é um instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras vidas, para tocar outras vidas. E assim, o que era inútil se torna útil. Oh meu Deus, meu telefone não para, pessoas mandam mensagens, ligam, muitas pessoas querem falar comigo, às vezes falta horário na agenda para atender tanta gente. É isso que Deus quer fazer com você. Alguns anos atrás eu tive uma experiência. Deixe-me contar isso para mim concluir. Alguns anos atrás eu tive uma experiência. Estávamos desenvolvendo um trabalho, havia vários pastores e vários líderes envolvidos. E tinha uma moça que era líder aqui da igreja, que estava também envolvida nesse trabalho, nessa equipe. E só que ela estava sob a direção de um outro pastor. E de repente, por um motivo ou por outro, aquele pastor a destratou, a humilhou, falou palavras duras, pesadas, maltratou aquela moça. E ela começou a chorar, muito, muito. E antes que ela abrisse a boca e falasse alguma coisa demais, eu chamei ela na época. Eu ainda não tinha sofrido o acidente, eu ainda tinha a minha perna esquerda. E eu chamei ela, me lembro como se fosse hoje. Nos assentamos na calçada, no chão ali, na calçada. E eu falei com ela, antes que você fale alguma coisa que venha entristecer e desagradar a Deus, eu quero te fazer uma pergunta. Eu disse, você acredita que fulano de tal, eu disse o nome daquele pastor, você acredita que ele é um servo de Deus?
Ela disse: acredito. As lágrimas estavam no rosto. Realmente ele falou palavras horríveis com aquela moça. E eu perguntei: você acredita que ele é um servo de Deus? Ela falou: acredito. Eu falei: então deixa eu te ensinar uma coisa. Se ele é servo de Deus, ele está a serviço de Deus. Então não olhe para a grosseria, para a estupidez de suas falas e atitudes, mas tenta enxergar o que Deus está tratando com você, o que Deus está falando com você, o que Deus quer te ensinar com isso, como Deus quer te moldar com isso. E eu pude ver o semblante daquela moça mudando, porque muitas das vezes nós temos o hábito de atribuir tudo ao diabo. Ah, é o diabo, é o capeta, é o diabo, é o diabo, é o diabo, é o diabo. Ah, e logo já começamos a abrir a boca e praguejar, e tentamos arrumar um culpado, e apontamos o dedo e criticamos. Não faça isso. Não faça isso. Apenas, aleluia. Pense o que Deus está te ensinando, porque Deus está te moldando. E não se esqueça, olha o versículo que nós lemos. Provérbios, capítulo 27, no versículo 17. Assim como o ferro afia outro ferro, assim como o ferro afia o próprio ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. As pessoas são instrumentos de Deus para nos ensinar, para nos moldar. Alguns vão ser martelo, outros vão ser ferro, que é ferro com ferro que se afia. E o que esse texto quer dizer, Felipe, é que amigos ajudam amigos expondo e discutindo suas razões. Porque é muito fácil um amigo chegar para mim e me elogiar, mesmo eu estando errado. Isso é bajulação, isso não é amizade. Um dia eu estava num lugar, às vezes é impossível, Deus me perdoa até a palavra que eu vou usar, mas esse é o mal de quem sabe. Eu estava sentado numa vigília, no púlpito ali, e o pregador, quando terminou de pregar, meu amigo, um pastor amigo, ele falou assim: e aí, o que você achou da mensagem? Aí eu falei com ele assim: você quer ouvir um elogio ou você quer ouvir o que eu acho? Porque se você quiser ouvir um elogio, eu vou te elogiar e estamos prontos, kits, vamos para casa. Mas se você quiser ouvir o que eu acho, eu vou te dizer: você errou nisso, 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 e você não deveria ter falado isso, isso e isso. Ele não gostou. Mas assim como o ferro afia o próprio ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. Está entendendo? Então amigos ajudam amigos, expondo e discutindo suas razões, o conhecimento, instruindo, ensinando. Então nessa noite eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Talvez você está na casa do ferreiro, e olha, os golpes do martelo são fortes, mas não se preocupe não, que no final de tudo, Edinho, no final de tudo, o que não tinha valor, aquilo que era inútil passa a ter valor. Eu chorava muito porque eu era sozinho. Hoje eu tenho valor. O que era inútil, passa a ter valor. Deixa Deus te abençoar. Volte ao projeto original. Volta lá onde você caiu, arrepende-se. Conserta tudo. Conserta. Deus tem algo grande, tremendo para fazer na tua vida. Coloque a mão à altura do seu coração.
E permita que o Espírito Santo toque você. Permita que o ferreiro te molde nessa noite. Permita que ele te leve para a bigorna de Deus. Entenda e compreenda o propósito das marteladas. Coloque a mão à altura do seu coração. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida nesta noite. Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar essa vida, esta pessoa, Senhor, que acabou de ouvir esta mensagem e este louvor. Pai, é no teu nome que eu te peço agora. Toca, Deus, da planta dos pés até o alto da cabeça, e que essa pessoa seja abençoada em o nome de Jesus. Pai querido e amado, em o nome de Jesus, que ela venha compreender que o que o Senhor quer, Pai, é da forma, da força, colocar ela no tamanho, do tamanho que o Senhor quer, e que ela venha a ser afiada, que ela venha a ter corte, e que ela entenda que de inútil ela passa a ter valor. Em o nome de Jesus, Pai, eu oro, eu te agradeço, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que a igreja diga amém.